Muito bem, meus amados. Que alegria, né? A gente está podendo começar esta semana, né? Na verdade, começou ontem a semana, mas dá sequência a ela nesse dia de trabalho, com a bondade, com a misericórdia e com a graça do Senhor renovadas sobre a nossa vida, uma vez que Ele sempre oferece a você e a mim o melhor do que Ele tem para nós. E o princípio da palavra de Deus para você e eu vivermos e desfrutarmos do melhor está na obediência. Jesus, ele foi muito claro, ele foi explícito quando ele disse que o obedecer traz sobre nós a bênção dele, a provisão dele, a graça dele, o renovo dele. A obediência é a característica maior, principal, é a característica fundamental dos cristãos. Cristão que não obedece tem que rever os seus conceitos de experiência com Cristo. Cristão desobediente é uma incoerência, né? Eu sou cristão, mas não obedeço a Bíblia, não obedeço a palavra de Deus. Você precisa ver, talvez você seja um bom religioso, você seja até crente, né? Talvez até você creia no Evangelho, creia na Bíblia, mas crer no sentido de ter uma experiência verdadeira de regeneração, de novo nascimento, é diferente. Quando você tem uma experiência de regeneração, você obedece. Quem crê, obedece. Quem obedece, mostra que realmente está vivendo o princípio fundamental do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Não adianta você e eu, a gente declarar a nossa fé e não exercitá-la e não fundamentá-la em obediência, na prática, no dia a dia. É muito importante isso, por quê? Porque às vezes as pessoas confundem conhecimento religioso, intelectual, bíblico, né? Então algumas vão fazer teologia, por exemplo, e querem aprofundar-se no conhecimento das Escrituras. E ok, faz a teologia e estuda e lê, mas na prática, na vivência do Evangelho, não experimentam isto. Não são submissas à vontade de Deus, não se colocam submissas à ordenança do Senhor em obedecer a sua palavra. Então eu introduzi e vou dizer, cristianismo sem obediência é uma incoerência, e vou reforçar para você e deixar mais claro ainda, não é cristianismo, pode ser uma religião. Você pode até ser crente, pode ser evangélico, pode ser protestante, ainda que você seja católico, caso a sua religião seja esta, independente disso, sem obediência não há cristianismo. Repito, insisto, sem obediência não há cristianismo. A característica, o que caracteriza, o que mostra que uma pessoa é cristã, é a obediência à palavra de Deus. E dentro destes princípios de obediência, destes fundamentos de obediência, obviamente você sabe, está o amor. Quando você ama ao próximo como Cristo te amou. É uma referência, um modelo e um parâmetro para nós. Quando você perdoa como você foi perdoado por Deus por meio de Cristo. É outra referência que nós temos. Nós devemos perdoar ao nosso próximo, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, falar que eu sou cristão e não amar como Cristo me amou e não perdoar como Deus me perdoou através de Jesus, continua sendo incoerência. E nós devemos ter uma vida de bom senso, de coerência, uma vida de testemunho, onde o princípio da prática do Evangelho seja o amar e servir ao próximo. Obviamente, isto não nos obriga a sermos capachos, escravos, dominados por ninguém. Gente, tem algo que precisa ficar claro, tá? Para você e para mim. Nós somos cristãos, nós não somos capachos de ninguém, a gente não tem que passar às pessoas ou dar às pessoas o nosso direito. Você tem direito estabelecido pela Constituição, pelas leis, pelas autoridades, e não há nenhum problema em você querer usufruir, desfrutar, exercer esses direitos. Isso é tranquilo. Agora, tudo que diz respeito à vida espiritual, o que diz respeito a um confronto físico, estes nós jamais vamos enfrentar quem quer que seja por esses caminhos, não é verdade?
Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, para sair no tapa com ninguém. Nós não estamos aqui para poder ofender as pessoas porque somos ofendidos, para devolver o mal com o mal, a injustiça com a injustiça. Jamais faremos isto, porque como cristãos nós vamos entregar a Deus, nós vamos levar a Ele as nossas situações adversas, as nossas provações. O que nós estivermos vivendo, nós vamos colocar diante dele, é verdade. Então a gente tem que ter esse equilíbrio na vida cristã para que a nossa vida espiritual seja coerente com a nossa prática de vida social, para que a nossa vida espiritual testemunhe a nossa vida a cada dia dentro do Evangelho, dentro dos princípios do Evangelho. Tirar isto, excetuar isto, é você viver na religião. É aquele crente de domingo, já viu o crente de domingo? Ele vai na igreja, ele confessa seus pecados, ele canta, ele dança, ele aplaude, ele ora, ele chora, ele ouve a pregação, ele faz tudo. Aí na segunda-feira, hoje, o máximo que acontece, se ele ainda não começou a trabalhar, é escutar uma live, uma reflexão, ler um versículo bíblico, ter o seu tempo que ele chama de meditação ali nas escrituras sagradas, de devocional, não é? A minha devocional diária. Mas quando ele fecha a Bíblia e parte para a sua vida diária, terrena, para suas atividades profissionais, ele não testemunha do cristianismo, ele não testemunha da vida nova, ele não testemunha da transformação, ele passa a ser a pessoa que ele era antes. Não houve transformação, não houve regeneração. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que abra os nossos olhos, que nos leve realmente a uma experiência real com Cristo. Você pode ser nascido e criado na igreja, na comunidade da graça, no Evangelho, ouvindo a Bíblia, sabendo, cantando a palavra de Deus, mas se você não tiver uma experiência, uma decisão de viver em santidade, em justiça perante Ele, você vai ser um religioso, uma religiosa, uma pessoa que está ali para descargo de consciência, para você poder frequentar um grupo social, mas na medida da sua tentação, do seu desejo, do seu instinto, você vai querer fazê-lo realizado. Isto mostra claramente, meu irmão e minha irmã, que há falta de uma experiência com Deus, de regeneração, de novo nascimento. Eu sei que talvez isso não seja uma coisa agradável de se ouvir na segunda-feira pela manhã, mas é importante a gente checar a nossa experiência todos os dias. É importante a gente rever o nosso pacto com Deus. Por exemplo, hoje pela manhã eu já tive que acordar e fazer um pacto, renovar o meu pacto, a minha aliança com o Senhor, de viver diante dele em santidade, em justiça, todo este dia, de decidir amar ao próximo e dar a minha vida para a glória dele, de viver em integridade, em honestidade, de viver uma vida que realmente possa ser coerente com os princípios do Evangelho. Todos os dias você e eu precisamos fazer isso. Precisamos renovar na nossa vida todos os dias a graça, o amor, o poder de Deus, renovar o perdão todos os dias, liberar e renovar o perdão, mesmo este que já foi liberado, mesmo este que nós já sabemos que não tem mais uma interferência, um poder contra as nossas vidas, mas nós precisamos renovar e checar isso, fazer um checklist, como está o nosso coração, como está o nosso sentimento, como a nossa emoção está falando conosco hoje. Todos os dias a gente precisa exercitar o perdão, exercitar, liberar o perdão, desvincular totalmente a nossa vida das coisas antigas, das coisas passadas. O nosso passado não pode, não deve ter autoridade, poder, influência na nossa vida presente. A gente já sabe disso, né? Só relembrando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. A minha velha vida, a minha velha maneira de pensar, ainda que os meus sentimentos sejam impuros, ainda que os meus sentimentos possam pender para o mal, a minha mente é levada cativa à obediência a Cristo. E essa transformação do poder de Deus, este mover do agir de Deus, vai renovar a minha mente, libertar-me destes pensamentos, destes sentimentos, e em Cristo, então, eu vou experimentar o renovar da graça, vou experimentar o renovar da misericórdia, da compaixão, da bondade, do amor dele, e assim eu posso mais um dia andar em santidade e justiça perante ele, para viver para a glória dele. Lembre-se, Deus, ele estabeleceu na sua palavra que a coerência do cristianismo está
entre conhecer e obedecer. Nunca se esqueça disso. Não adianta eu ter conhecimento e não obedecer. Não adianta eu saber Bíblia e não obedecer. Não adianta eu ter curso de teologia e não obedecer. Se você tem curso de teologia, você é teólogo, você estudou, mas isso não significa que você tenha uma experiência de transformação com Deus. Às vezes você é nascido e criado no Evangelho, conhece a Bíblia, conhece as histórias da Bíblia, uma vez que você foi ensinado desde a sua infância, mas se não tem uma experiência de libertação, de transformação, tem coisa errada, gente. E é por isso que eu estou aqui com você sempre, nesses últimos 30 e tantos anos da Comunidade da Graça, 33 anos, falando com você, anunciando a você. Necessário te é nascer de novo. Novo nascimento não é uma experiência religiosa. Novo nascimento é uma experiência de transformação, de libertação, de vida nova, que testemunha a mudança pela obediência à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê graça, que Ele possa a cada dia renovar o poder dEle, o poder que vem do alto sobre a sua vida, te dando autoridade, te dando a capacidade pelo Espírito dEle de você viver em submissão, em obediência à palavra dEle e assim, por meio da sua vida, da obediência, Deus, o nosso Pai Celestial, será glorificado. As promessas dele virão sobre a sua vida. Você será abundante e transbordante das bênçãos de Deus. E em todo o tempo, aquele que começou esta linda, maravilhosa obra de salvação, de transformação, de libertação, de vida nova, Ele, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai Celestial, Ele vai aperfeiçoar esta obra até a volta de Cristo Jesus.